Olá, hoje é 21 de abril, feriado nacional, e eu acho que vocês estão acompanhando pelo noticiário que as coisas em Manaus estão fora de controle. O nosso prefeito, Arthur Virgílio, já fez uma declaração para os meios de comunicação, gravou um vídeo em que ele mostra que o número de sepultamentos em Manaus triplicaram nos últimos dias. Então, uma média aí de 36 enterros que normalmente tem diariamente na cidade. Nós já estamos sepultando próximo a 100 pessoas e a tendência é que se aumente. Então, o que nós estamos vendo pela TV, é muito importante que eu diga para vocês que não é somente pela TV. Tenho acompanhado algumas pessoas que perderam seus familiares agora recentemente e que filmaram a fila de carros funerários do cemitério do Tarumã, em Manaus. E isso há 2 dias atrás. Então essa situação que está sendo mostrada hoje nos jornais, ela não é uma situação nova, já vem acontecendo, só que está se tornando mais grave a cada dia, ao ponto de agora nós temos notícias que estão abrindo valas comuns, então onde estão sepultando corpos, né? E vocês sabem, acho que quem está acompanhando de forma responsável o que está acontecendo na cidade de Manaus, sabem que as pessoas morrem e são mandadas diretamente para o cemitério e são poucos familiares que são autorizados a acompanhar o sepultamento. E que a situação realmente é essa que está aparecendo na TV. É essa que vocês estão vendo. Não é nada diferente disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei boa parte do meu tempo hoje em rede social tentando convencer pessoas, ex-alunos, pessoas que estão fora de Manaus, gente que continua ainda achando que isso é uma questão política, que isso tem a ver com uma conspiração para se depor um presidente. Não é nada disso. Eu acho que ele seria aplaudidíssimo, o nosso presidente, se ele pegasse um avião de Brasília, já que ele é tão corajoso, já que ele não tem medo de enfrentar o vírus, ou porque já pegou, já se curou e agora se acha imune. Isso a gente vai saber um dia, porque isso vai acontecer. Esse exame dele que ele fez, quando voltou dos Estados Unidos, vai aparecer esse exame que ele não mostra para ninguém. Isso vai aparecer um dia. Que ele vem aqui em Manaus, veja o que está acontecendo nessa cidade, visite o hospital, vá até o cemitério, converse com os médicos. É somente isso que a gente está pedindo, que o ministro da Saúde venha também. E que Manaus é o retrato da irresponsabilidade quando não se fecha uma cidade. E eu estou pedindo, eu acho que não só eu estou pedindo, a cidade toda pede das pessoas que têm responsabilidade, que nós precisamos fechar Manaus por 30 dias. Eu já fiz um vídeo anteriormente em que eu tento explicar qual é a ideia que está por trás disso. Por que fechar por 30 dias? Porque nós não fizemos o que deveríamos ter feito. Nós não agimos como a Alemanha. A Alemanha hoje está abrindo aos poucos o seu comércio, as pessoas estão voltando a trabalhar, porque no início ela se fechou. Fez o fechamento que a gente chama de lockdown, esse termo em inglês aí, que é quarentena, é 30 dias fechado. E se não for suficiente, se as mortes estiverem continuando nos hospitais e os sepultamentos nos cemitérios, que se aumente mais ainda, porque o que está acontecendo agora é que as pessoas estão morrendo em casa, porque sabem que não adianta ir para o hospital. Ou a gente vê relatos de pessoas que estavam com parentes internados em hospitais, que estão morrendo. Falou, mas por que ele morreu? Ele foi para tratar do coração, ele pegou um apendicite, ele estava tratando de uma diabetes, ele estava tratando uma insuficiência renal. O que aconteceu? É porque isso tudo, junto com o coronavírus, uma pessoa debilitada no hospital, faz com que essa pessoa, pegando essa doença, morra mais rapidamente. E ela nem vai morrer daquela doença. E o cara vai pensar, mas ele não morreu disso, ele morreu com isso também. É preciso que as pessoas entendam, porque eu estava conversando com uma funcionária de um cartório
que ela me disse que alguns familiares estavam, pô, mas ele foi tratado de uma doença do coração. Mas sim, mas do jeito que as coisas estão, a gente viu como é que está a situação do João Lúcio, que é um hospital grande aqui em Manaus, público, que as pessoas que estão com o vírus estão junto com pessoas que estão lá. Então, não temos, o hospital de referência está lotado, nós não temos o outro local para colocar, que esteja preparado em quantidade suficiente para colocar as pessoas que estão doentes do Covid-19. Não tem a sala rosa, que tanto se fala nos hospitais, nos outros hospitais, que seja um local isolado dos demais pacientes. O corpo médico é o mesmo. Então a situação de contaminação está no ar, seja pelos profissionais de saúde ou pelo próprio trânsito de pessoas dentro do hospital. Se até hoje nós temos infecção hospitalar dentro de hospitais, dentro de UTIs, por que a gente não vai ter a disseminação de um vírus altamente contagioso em um ambiente hospitalar? E pessoas que foram para o hospital para se tratar de uma coisa, morram também de Covid-19 porque estão com o corpo debilitado, estão enfraquecidos. Então é necessário a gente raciocinar a causalidade das coisas. Não simplesmente achar que tudo está muito normal. Não está muito normal. Tem pessoas que estão achando que isso é porque a gente está querendo depor o presidente. Não é isso. Ele precisa vir aqui. Ele precisa ver com os olhos dele, e o novo ministro da Saúde também, a situação de calamidade que nós estamos vivendo. O nosso prefeito há pouco tempo estava chorando. E eu, por diversas vezes, quis chorar também. Mas eu acho que o momento agora é para que sejamos fortes. Nós temos que fechar Manaus. Nós temos que fechar Manaus para que essa quantidade de mortes, a quantidade de gente que está sendo internada, baixe. E a situação não é só em Manaus. Eu tenho amigos numa cidade que fica a 77 quilômetros aqui de Manaus, que é Rio Preto da Eva, onde eu trabalho, e eu vejo também que a situação lá está fora de controle. Acabo de saber que uma pessoa muito próxima de mim lá está contaminada, não vou dizer quem é, esteve na Beneficente Portuguesa, que é um hospital aqui em Manaus, foi feita uma tomografia e está com pneumonia e testou Covid-19. Também outra pessoa de Rio Preto da Eva que tem um contato, perguntei como é que estavam as coisas lá, a família toda está gripada, o marido dessa pessoa está com falta de ar, enfim, não sabe se tem o Covid-19 porque não tem teste. Se nós não temos testes suficientes aqui em Manaus, o que dizer de uma cidade do interior do Amazonas? Nós estamos com casos de subnotificação, nós sabemos qual a quantidade de pessoas infectadas, nós só sabemos que as pessoas estão morrendo, estão indo para o cemitério em grande número. E o nosso termômetro vai ser a quantidade de pessoas enterradas. Sabe qual é a diferença daqui para Guayaquil? Eu não conheço Guayaquil, eu não estive ainda no Equador. A diferença é que se eu mostrar para vocês como é que é o nosso cemitério aqui, do Tarumã, vocês vão perceber que ao redor desse cemitério tem uma grande área verde, de floresta. É uma grande área de floresta, então espaço para enterrar mais gente aqui tem. Mas não é isso que eu desejo para minha família, para os meus amigos e para a população de Manaus. Precisamos desconstruir esse discurso político e olhar para as pessoas. Não existe solução em curto espaço de tempo que não seja fechar Manaus. Precisamos fechar nossa cidade. É uma questão de vida ou morte. Está fora de controle. Se você ainda não tem, você que está me ouvindo agora, que é dessas pessoas que estavam nessa carreata, que infelizmente também aconteceu aqui em Manaus. Se você acha que é imune, que isso é uma gripe, que você é um super-herói, que a sua família não vai pegar, se ofereça como voluntário, vá ser maqueiro em um dos hospitais grandes de Manaus, ou então vá ajudar as pessoas que estão sepultando os corpos. Se quer trabalhar, por que não faz isso? Mas esse discurso é um discurso fatalista. Eu não gostaria de estar falando isso aqui, não, porque ele soa com um tom agressivo, e eu estou com uma voz agressiva também, porque eu estou cansado de tanta estupidez.
Eu estou cansado de conversar com pessoas de um pensamento fechado, que não consegue compreender que quanto mais tempo a gente não parar, não fechar a cidade, mais tempo vai demorar para a gente poder voltar a trabalhar. Olhe o exemplo da Alemanha, o quanto tempo eles ficaram fechados e agora eles estão voltando para o trabalho, porque eles fecharam. É uma lógica simples isso, porque não tem remédio para isso. Dê a oportunidade para as pessoas que vão adoecer agora poderem ter acesso a uma UTI, a um respirador. Cenas dantescas de filme de terror, gente em hospital com um saco na cabeça. Pesquise um pouco como é que funciona a Itália. O que eles fizeram para tentar fazer as pessoas respirarem sem contaminar o ambiente. Era um capacete especial para isso. Aqui no Amazonas, aqui em Manaus, é um saco plástico. Sem nenhuma, veja, sem nenhuma credibilidade em saber se vai ou não espalhar gotículas do vírus ao redor. A situação é muito grave. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tenta compreender o que está acontecendo, mais eu falo em causa própria, mais vem o desalento. Isso não vai passar da forma que você acha que vai passar. Não tem como isolar pessoas e deixar que só uma parcela vá trabalhar. Não existe isso. Não foi testado em nenhum país, não há como implementar isso. Se houvesse, tinha sido feito em países muito mais avançados que o nosso, com um sistema de saúde até melhor. Estou falando em termos de estrutura. Tá? Em termos de equipamentos, material médico, eles podem até ter, mas também entraram em colapso, porque não estavam preparados para a quantidade de gente que adoeceu ao mesmo tempo. É isso que mata. O que está matando é a quantidade de gente que em estado grave, que procura os hospitais, que sem acesso de saúde morrem. Então, minha irmã, meu irmão, o que eu estou dizendo diretamente para você agora é que pare com o discurso político. Escute o nosso prefeito e cobrem do governador fechar a cidade de Manaus juntamente com o prefeito. Nós precisamos fazer o tal do lockdown já. Aproveito, entre também no meu blog, o blog da Amipaz Manaus. Estou deixando aqui o endereço eletrônico para que você possa consultar, com a minha proposta de fechar. E por que tem que fechar? Isso não tem nada, isso eu não estou inventando a pólvora, não. Não é nada fantástico. É justamente o que os países avançados fizeram para poder conter a pandemia. Mas é fechar mesmo, é tirar as pessoas da rua. É não permitir jogo de futebol todo final de tarde, como está acontecendo aqui em Manaus, aqui onde eu moro. É para a polícia ir lá e tirar aquelas pessoas. À força. Porque tem gente que não consegue entender pela voz da razão e tem que ser pela força. Como a gente tem visto várias pessoas, e eu não tenho pena. Ouvi dizer, coitadinho, ele teve um ataque epilético quando tiraram ele de dentro da loja dele. Ataque epilético não mata. Vai ter o ataque dele, vai se levantar e vai continuar a vida dele. Quem vai com o hospital com a Covid-19 em forma grave, talvez não volte. Vá lá para a vala comum. Não tenha pena. Quem é irresponsável tem que entender a sua irresponsabilidade e tem que arcar com as consequências dela. Precisamos tirar as pessoas das ruas. Então é um apelo que eu faço para o nosso governador: feche Manaus. Não dá mais para a gente continuar nesse lero-lero de tem gente achando que nós fechamos 80%. Nós nunca fechamos Manaus. Nós nunca fechamos Manaus. Sequer temos um monitoramento de celular como tem São Paulo. Nós não temos isso, era para termos isso. O astronauta lá, o ministro astronauta, chegou a propor isso. Mas o Bolsonaro tirou. Vetou.
E nós estamos assim no escuro, nós não sabemos o que fazer, estamos perdidos. Não sabemos quantas pessoas estão infectadas, não temos testes. O único termômetro que temos são as pessoas morrendo e indo para o cemitério. E os hospitais lotados. Novamente, vamos fechar Manaus e que uma equipe do Ministério da Saúde, com uma outra mentalidade, venha para cá e decrete uma quarentena geral por 30 dias em nossa cidade. Nós estamos no caos. E eu estou extremamente cansado de tentar convencer as pessoas a ficarem em casa, a se cuidarem e protegerem a si próprio, a sua família e o restante da sociedade.